O materialismo histórico enxergava a sociedade através de uma base material sobre a qual todas as coisas funcionam. Os seres humanos podem se diferenciar dos animais pela consciência, pela religião e qualquer outra coisa que quisermos considerar, mas eles somente começam a diferenciar-se dos animais tão logo comecem a produzir seus próprios meios de sobrevivência. A teoria marxista também procura explicar a evolução das relações econômicas nas sociedades humanas no longo do processo histórico. Haverá, segundo a concepção marxista, uma permanente dialética das forças entre poderosos e fracos, opressores e oprimidos. A história da humanidade seria constituída por uma permanente luta de classes. Categoria analítica do trabalho. O trabalho é um processo entre o homem e a natureza, um processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla o metabolismo com a natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural, como força natural. Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua corporalidade, braços e pernas, cabeça e mãos, a fim de apropriar-se da matéria natural numa forma útil para a sua própria vida ao atuar por um desses movimentos sobre a natureza externa a ele e não modificá-la. Ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. Ele desenvolve as potências nelas adormecidas e sujeita o jogo de suas forças e seu próprio domínio. Marx diz que o animal difere-se do homem à medida que realiza a procura, o movimento pelo alimento e o elabora para suprir sua fome. O trabalho, ao transformar a natureza, também transforma o próprio homem que a alterou. Marx apropria o trabalho exclusivamente ao homem. Este permite explicar a história e a constituição do ser social. Dando continuidade à fala de um dos pensadores mais citados da sociologia, o barbudinho Karl Marx, com todo respeito. Ele nos traz algumas de suas teorias, reforçando não só o modo de produção capitalista, mas uma reflexão para identificarmos como se dá a exploração da mão de obra. Marx vai dizer que o Estado foi criado para proteger os interesses da classe dominante, embora represente o interesse comum de todos. A compreensão coletiva do que é conhecido como marxismo sustentam que as sociedades humanas progridem através de luta de classes, um conflito entre uma classe social que controla os meios de produção e a classe trabalhadora, que fornece a mão de obra para a produção. Dando continuidade, uma das teorias de Marx é a mais-valia. Consiste na interpretação marxista do lucro, entendendo um funcionamento do sistema capitalista, que surge o argumento luta de classes, que está na raiz dos ideais socialistas. A mais-valia representa a disparidade entre o salário pago e o valor produzido pelo trabalho. Dessa maneira, pode ser entendido como o trabalho não pago, ou seja, são horas e horas que o trabalhador cumpre o valor que gera pelos quais, e ele não é remunerado. O afastamento do trabalhador do produto final. Ele é incapacitado de medir o valor do seu trabalho, o que, de acordo com Marx, possibilita ao capitalismo apropriar-se da parte desse valor.